Recusei todos os convites de Deus para depositar esse fardo, esse problema nele e confiar. Porque enquanto eu estava lá me debatendo, eu achei que eu estava evoluindo, eu achei que estava certo, eu achei que tinha o controle da situação. Quando na verdade eu só continuava afundando e as feridas emocionais continuavam a ser produzidas. Eu, o Senhor, estou te dizendo no dia de hoje, meu filho, minha filha, para de fugir de mim. Aceita o meu convite dessa comunicação clara e específica que eu estou te fazendo, de depositar em mim esse problema, esse fardo, porque você não consegue mais resolver. Deixa que eu assumo. E eu, o Senhor, vou te dar muito mais do que você pediu ou almejou. Esse é o convite de Deus para a tua vida no dia de hoje. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante de uma menina mostrando o modo que um bombeiro salva uma pessoa de afogamento e comparando com o modo que Deus age com a gente. Então, quando a pessoa está lá se afogando e o bombeiro é acionado, ele vai tentar duas estratégias. Primeiro, o bombeiro vai procurar estabelecer uma comunicação de confiança, uma comunicação, seja verbal, seja visual, onde ele vai tentar conquistar a confiança daquela pessoa que está se afogando. Eu sei que é bem difícil por conta do contexto que está acontecendo, mas ele sempre vai tentar essa primeira estratégia. Caso isso falhe, então ele vai para a segunda. Infelizmente, o bombeiro ele vai ficar numa distância segura e ele vai ficar esperando a pessoa se debater e se fadigar e se cansar. Então, quando aquela vítima ficar cansada, exausta e não oferecer mais risco, aí o bombeiro se aproxima. Isso acontece porque se o bombeiro se aproximar logo de primeira, aquela vítima pode agarrar ele tão forte e pode oferecer risco para os dois, e os dois podem acabar morrendo afogados. Então, o bombeiro ele vai procurar estabelecer uma confiança a partir de comunicação verbal e visual, ou ele vai ficar num distanciamento seguro e esperar aquela vítima se cansar, se fadigar, até não ter mais forças, não oferecer risco, e aí sim ele faz o resgate. E eu vi esse vídeo e como isso tocou meu coração, cara, porque é exatamente assim que Deus faz comigo e com você. Quando Deus te convida a depositar nele um fardo, um problema, uma frustração que você está passando, ele vai te dar sinais, ele vai te dar recados extremamente claros e específicos para soltar esse problema, essa situação e confiar nele. Isso acontece porque a gente está muito envolvido emocionalmente. E Deus vê que o espírito do discernimento já saiu da gente. Quando chega a esse ponto, ele te convida a depositar nele essa situação, a soltar, colocar nos braços do Pai esse problema e a confiar nele. E vai por mim. Ele vai te dar sinais e recados claros, que você tem que fazer isso. E eu sei que você já está se lembrando desses sinais e desses recados. Deus já está trazendo à sua memória eles. Caso a primeira estratégia, que é uma comunicação clara, não funcione, ele vai adotar a segunda. E não é porque Deus é malvado, não é porque Deus é ruim e quer ver você sofrendo. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Deus, ele é um cavaleiro, ele vai bater a porta. Ele não vai arrombar a porta, ele não vai chutar a porta, ele não vai entrar à força. Ele vai te fazer um convite através de uma comunicação clara e específica, de confiança. Mas quando você recusa todos esses convites, é você basicamente falando o seguinte: Deus, eu consigo resolver essa situação, eu ainda dou conta do recado, deixa comigo que eu resolvo. E o que Deus vai fazer? Ele vai fazer assim: beleza, eu já te dei todos os recados e sinais possíveis, claros, de que você precisa confiar em mim. Mas se você está falando para mim que consegue dar conta do recado, ok, eu estou aqui. O Salvador foi acionado, eu estou aqui, eu estou te olhando. A hora que você se entregar para mim, eu te salvo. Então, varão, varoa, não é maldade de Deus. É Ele respeitando o teu livre-arbítrio. E nós, eu e você, a gente precisa ser responsável com as nossas decisões. Não adianta depois ficar culpando a Deus por um caminho que a gente mesmo escolheu, mesmo o Criador deixando claro que a gente não tinha mais a capacidade de resolver isso. E eu confesso, eu infelizmente escolhi a segunda opção. Recusei todos os convites de Deus para depositar esse fardo, esse problema nele e confiar. E o problema da segunda estratégia, sabe qual é? É que cria feridas emocionais. Porque enquanto eu estava lá me debatendo, eu achei que eu estava evoluindo, eu achei que estava certo, eu achei que tinha o controle da situação. Quando na verdade eu só continuava afundando e as feridas emocionais continuavam a ser produzidas. Por empregar tanto esforço, tanta dedicação, sem nenhum resultado e pior, por ver as coisas piorarem. Ou seja, quanto mais eu me dedicava, mais eu mentia para mim mesmo e mais as coisas pioravam. E essa situação te custa muito caro. E um problema que então era simples de resolver, uma situação que era uma pedra de tropeço, agora se tornou uma montanha de problemas por teimosia.
Entenda, toda vez que o Criador te convidar a depositar nele um fardo, a soltar esse problema, ele vai fazer isso porque você está tão envolvido emocionalmente que o espírito do discernimento já saiu de você. Então ele sempre vai te dar recados, sinais. Ele sempre vai tentar estabelecer com você, primeiramente, uma comunicação clara e direta, para que você aceite o convite dele, de Deus assumir o controle dessa situação. Mas, se você for teimoso e recusar todos esses convites, mostrando para Deus que ainda dá conta do recado, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio e, infelizmente, uma hora você vai entregar essa situação para Deus por se cansar e se fadigar. Mas lembre-se, essa escolha é sua, porque Deus já está fazendo a parte dele. O recado de Deus para a tua vida hoje é: eu, o Senhor, estou te dizendo no dia de hoje, meu filho, minha filha, para de ignorar os recados e os sinais que eu estou tentando estabelecer com você. Para de fugir de mim. Aceita o meu convite dessa comunicação clara e específica que eu estou te fazendo, de depositar em mim esse problema, esse fardo, porque você não consegue mais resolver. Deixa que eu assumo. Que eu, o Senhor, vou te dar muito mais do que você pediu ou almejou. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, Deus, ele é o Deus que nunca perdeu nenhuma guerra e não é sua que ele vai perder. A sua batalha não vai ser diferente. Por favor, não adota a segunda estratégia. Ah, Rafael, mas é difícil. Claro que é. A entrega genuína nunca foi fácil. É como eu sempre digo, Deus nunca afirmou que seria fácil, mas ele sempre garantiu que valeria a pena. Com você não vai ser diferente. Se por acaso esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o teu like, o teu curtir e de enviar esse vídeo para aquela pessoa que você ama, que você quer o bem e tem certeza que essa palavra de Deus vai ajudá-la, além de ajudar na pregação do Evangelho. Reflita sobre isso e até o próximo vídeo.